conversar já, né? Vamos falar do assunto aqui. E esse assunto é o seguinte, esse assunto pode machucar bastante quem está em casa também e tal. Mas nós vamos conversar aqui com uma psicóloga que vai ajudar você a superar aí a traição, né? Falando abertamente, do chifre. Ó, a psicóloga que vai conversar com a gente aqui é especialista em relacionamento, Maria Fernanda Sebastiani Ribas. Seja bem-vinda! Posso fazer a primeira? Lógico. Pode? Você é o dono da banca. Tudo bem, Maria Fernanda? Boa tarde, Boa tudo tarde. bem com vocês? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Quem que tem mais problema psicológico? O homem ou a mulher? Quem trai mais, o homem ou a mulher? Hoje em dia, os dois traem, acho que relativamente igual, assim. Antigamente, os homens traíam muito mais que as mulheres, mas hoje em dia tá igual o número de traições, tanto homens quanto mulheres traem da mesma forma. Alguma evolução ou diminuição na pandemia? Aumentou ou diminuiu na pandemia? A pandemia aumentou o número de traições. Aumentou traição na pandemia. E eu vou falar, doutora, uma coisa já, Jason e Judite. Porque eu, na minha visão, não ia acontecer isso porque o pessoal tá mais trancado em casa. Então eu penso comigo, se tá trancado em casa, o pessoal não tá traindo. Não pode ir no motel. Eu tava errado. Por que tá acontecendo isso? Na verdade, as traições não são só uma traição física, né? Então, existem vários tipos de traições. Então, basicamente, as traições são de acordo com o relacionamento. Então, tem casais que consideram traições uma conversa, né? Às vezes uma conversa nas redes sociais, às vezes uma ligação. Então, o número de traições em redes sociais aumentou muito, demais. Quais os sinais de uma traição? Geralmente, as pessoas se afastam muito. Então, na verdade, o casal acaba se afastando e isso acaba trazendo uma chance maior para que haja uma traição, né? O casal fica desconectado, então eles diminuem os contatos entre eles, né? Diminui, às vezes, conversas, o diálogo. Vão se afastando. Vão se afastando, exatamente. O relacionamento mais íntimo. Exatamente, o relacionamento mais íntimo. Eles vão ficando mais frios entre eles. Então, isso acaba tanto ajudando para que haja uma traição, uma infidelidade. E acaba também trazendo uma terceira pessoa na relação. Dando espaço para isso acontecer. Exatamente. E até porque hoje em dia, né, gente, tem Messenger, tem Instagram, tem tudo. A forma tá muito fácil de você conversar com as pessoas pela internet, né? Exatamente. A exposição das pessoas também nessas redes sociais também tá bem abusiva, né? Eu acho até, Jasso, que a gente tem uma pergunta Vamos lá. de telespectador. Judite, leia pra nós, vamos ver. A da pergunta. Meu amigo traiu a esposa com o vizinho. Ela aceitou ele de volta, mas mesmo assim está sofrendo. O que fazer, psicóloga? Ajuda para todos agora. Eita, que situação, hein? Meu amigo. Pois é. Foi o meu amigo. Não se comprometa. Meu amigo. O primeiro conselho orientação que a gente sempre dá é que se você foi traído, né, ou se você está traindo, primeira coisa é você evitar falar com outras pessoas sobre isso. Muitas vezes a pessoa já chega, fala para a família, fala para todos os familiares, fala para os amigos. Primeiro pensa se você realmente quer acabar com essa relação. Porque muitas vezes a gente vai lá, fala para todo mundo, eu fui traído, tal, e de repente você não quer terminar essa relação, você quer perdoar, você quer perdoar essa pessoa, isso é possível, né? Então, as pessoas fica mais difícil se você contar para todo mundo depois de... Porque as pessoas, hoje em dia, elas acham que isso é imperdoável. Sim. Então, elas acabam fazendo uma crítica, uma cobrança muito grande para que a pessoa acabe pedindo um divórcio, uma separação, né? Então, se você acabar falando sobre isso, é muito mais difícil de você acabar perdoando, acabar
de repente, fazendo um outro contrato nessa relação e acabar melhorando a relação. Mas você sabe, doutora Jason Judite, e você que tá com a Hora da Venenosa aqui com a gente, eu conheço muitos casais que aconteceu a traição e eles se perdoaram. Sim. E a vida continuou. Né? E aí, bola pra frente. Então, a doutora toca num ponto bem importante, né? Que é a questão da perdão. É possível perdoar. Sim. Esse relacionamento quebra, doutora? Ou é possível continuar um relacionamento tranquilo? Na verdade, quando há uma traição, é porque alguma coisa na relação não está boa. Então, não está bem. Então, a traição é um sintoma disso, né? Então, é possível que a relação continue, mas ela não vai continuar da mesma forma que era antes. Então, muitas vezes, se você pretende continuar essa relação, ela vai continuar de uma outra forma e muitas vezes melhor do que era. Melhor, gente? Uma pergunta Não é que eu estou incentivando traições, por favor. Mas é que... Gente, vamos trair que a relação vai ficar melhor. Não é isso em nenhum momento, mas assim... A traição pode mostrar que a relação não está boa e, com isso, trazer o casal... à tona esse descontentamento. Exatamente. E o casal pode, sim, melhorar a relação que tinha antes. Pergunta do público. Uma pergunta minha antes, só para completar essa pergunta. O uso da pornografia pode ser considerado uma traição? Sim, para alguns casais pode ser considerado uma traição. É bem importante que o casal converse entre si e ache os pontos, o que é considerado traição, porque cada casal, cada pessoa considera a traição de uma forma. Às vezes a traição pode ser, por exemplo, casais que dividem as contas. Então, casal que divide todas as contas em casa, casal que divide, vai jantar fora e divide a conta do restaurante e, de repente, o marido vai sair com os amigos do trabalho, por exemplo. Cervejada. E paga a cerveja ou paga um almoço para uma colega de trabalho. Para a esposa pode ser uma traição. Uma traição financeira. Exatamente. Gente. Interessante. Vamos à pergunta do público. Mais participação, atenção, vamos dar? Vamos ver. Não tem? Gente, é isso então, né? Muito legal a presença da doutora aqui com a gente. Doutora, aí é o seguinte, e tem assim, por exemplo, uma relação mais longa, né? Hoje em dia as relações, infelizmente, não tem... Estão mais curtas, né? Não tem muita duração. Mas assim, nos estudos dá para se identificar mais ou menos assim que período das relações, às vezes elas possam demonstrar um desgaste e surgir uma traição. O pessoal fala muito, tem a crise dos 7, tem a crise dos 14, do 21, do não sei o quê e tal. Existe realmente essa crise? A afirmação do homem com 50 anos, da mulher com 30, 35, aquele negócio da fera. Por tempo de relação ou por idade, não. Mas pelo tipo da relação. Então, às vezes, muitos casais estão numa relação e essa relação acaba se desgastando, ou como eu falei, né, o casal acaba se desconectando. Às vezes o casal não cuida da relação. Então, a gente precisa pensar que essa relação é como se fosse uma planta. A gente precisa regar ela sempre, né? Então, se a gente não cuida da relação, a gente não se cuida, não tem um autocuidado, então a gente começa a largar, começa a ganhar peso, começa a não se cuidar. Isso a gente também acaba se descuidando, né? Perdendo esse amor próprio, também acaba gerando um certo descontentamento, né? É dia após dia, né, gente? Exatamente. Todo dia. Tem mais uma pergunta do público, Judi. Última pergunta do público, por favor. Para a doutora. Estimular a traição da esposa melhora o casamento? Ai. Gente, olha o pessoal já querendo... mas os telespectadores... Cada um. Eu acho que se vocês quiserem uma relação aberta, é possível. Desde que haja um acordo entre o casal, tá? Então, se vocês quiserem ter uma relação aberta, vocês precisam conversar muito sobre isso. Se vocês quiserem, é possível, tem muito relacionamento aberto hoje em dia.
E vocês precisam entrar num acordo. O que cada um aceita sobre isso. Eu acho que forçar uma relação aberta é muito difícil. Se for acordado isso, Pelos dois. não Pelos é encarado dois. como uma traição. Não. Mas aí quando precisa os dois ser- concordam. Quando os dois concordam e quando é bem Limpo, claro. claro. As regras têm que ser muito claras. É. Daí, se os dois aceitarem, está cada vez mais comum um relacionamento aberto. Hoje em dia tem até trisal, né? São Nós- 3. Nós aham. mostramos uma ovelha aqui, né? Que falou que virou amigo da esposa, né? Então, essas coisas acontecem. Acontece. Gente, muito legal, né? Essa conversa com a doutora. Maria Fernanda Maria. Sebastiane Ribas, obrigado, doutora, pela sua Muito presença, obrigada. especialista aqui em relacionamento com a gente, com o nosso público da Hora da Venenosa. Eu que agradeço, fico à disposição. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Tchau. Com Deus. Você já ouviu falar do homem sirene? Não, só o homem chifre.